Oi, estudante. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula hoje, nós vamos falar sobre gêneros textuais. Nós já falamos na última aula, na aula anterior, nós falamos sobre os tipos textuais. E eu falei que você tinha que memorizar, guardar o que são os tipos textuais, para depois, para entender gêneros textuais. Então, para começar, para fazer vou usar uma metáfora para você prestar bem atenção o que são tipos textuais e gêneros textuais. Então, me fala, você já comeu trigo? Você pega assim um saco de trigo com uma colher e come o trigo? Põe na boca e come? Não, professora, não como trigo. O que é que você come? Você come o pão, você come a rosquinha, você come o bolo, né? E mais inúmeros lanches e coisas que pode ser feita com o trigo. Então, olha só, o que seria o trigo aqui? O trigo é a matéria-prima, não é isso? Então, o trigo, para nós, seria os tipos textuais. Por quê? Matéria-prima. E o que são tipos textuais que eu falei? É a estrutura do texto, né? Então, trigo, vamos ligar à estrutura do texto. É a matéria-prima. E o que é feito do trigo? Vão ser os gêneros textuais. Então, o pão, o bolo, a rosquinha são os gêneros textuais que nós vamos trabalhar agora. Deu para entender? Só que não é só bolo, trigo, não é só bolo, rosquinha e pão. São várias outras coisas que podem ser criadas a todo momento para ser feito com trigo. Ok? Então vamos lá. Vamos ver se entendemos. Tipos textuais e estrutura de textos, né? Eu estou preocupado com a estrutura do texto. É fixo, é aquela parte fixa que não muda. E os gêneros textuais? O uso das estruturas textuais do cotidiano. Então, a todo momento, eu crio um gênero textual, tá? Ligado a um tipo de texto. Então, quais são os tipos que nós vimos a tipologia? Elas são 5, não é isso? Relembrando, é o texto narrativo, é o texto descritivo, é o texto dissertativo, o texto injuntivo e o texto prescritivo, cada um com a sua característica. Ai, professor, então eu tenho 5 gêneros? Não, você tem milhões de gêneros, porque a linguagem é fluida, ela transforma, ela cria, né? Então vamos lá. Você já deu conta da infinidade de situações comunicacionais às quais somos expostos ao longo da nossa vida? A todo momento nós nos comunicamos, né? Texto. O que é um texto? É só palavras? Não. Tudo aquilo que expressa, que constitui uma comunicação é um texto, né? Se eu faço, é um texto. Por quê? Porque eu constituí comunicação. Você entendeu. Um sinal de trânsito é um texto. Por quê? Ele comunica com o motorista. Tá verde? Pode passar. Tá vermelho? Tem que parar, né? Então, eu comuniquei, é texto, ok? E o que são gêneros textuais? São os textos concretos produzidos conforme a situação e conforme o contexto. Então, quando eu falei que eu crio gênero textual a todo momento, porque depende do meu contexto, depende do meu objetivo para eu transmitir, para eu criar um gênero. Então, por isso que ele não é constante, ele muda, né? Ele é fluido. São relativamente estáveis e variam conforme a necessidade. Então, eu crio um gênero textual de acordo com a minha necessidade do momento. A intenção é transmitir a mensagem ao interlocutor de forma efetiva. O foco é na função comunicativa e não nos aspectos, está escrito errado aqui, né? Faltou um C, estruturais. Porque tipos
é a estrutura, é o fixo. Gênero, eu estou preocupado com o que eu vou falar. Eu estou preocupado não com a parte fixa, mas com a intenção. Quem que eu quero atingir, ok? E um gênero textual, ele pode estar relacionado a vários tipos textuais, entendeu? Não precisa ser só a narrativa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, aqui, ó, como os gêneros se inserem dentro de cada tipo textual? Nós sabemos que os gêneros textuais possuem características específicas que diferenciam um texto do outro. Nós vimos que cada tipo textual tem a sua característica, a sua estrutura. Então, quando eu sei que esse gênero pertence àquele tipo textual, se ele tem vários ali, ele pode ter a narrativa e pode ter a descritiva, eu preciso de olhar o que é predominante, tá? Então, cabe ressaltar que o gênero textual não exclui o tipo textual, né, gente? Os dois andam juntinhos, tá bom? Então, vamos lá. O texto pode apoiar em uma ou mais de uma tipologia textual. Foi o que eu acabei de falar, tá? É importante considerar o seu contexto, função e a sua finalidade. Pois o gênero textual pode conter mais de um texto. Eu vou dar exemplo para vocês agora. O que é isso? Um gênero textual que ele está relacionado com mais de um tipo. Por exemplo, quando eu tenho uma receita de bolo, quando eu tenho lá os ingredientes, que fala lá quais os ingredientes necessários, eu tenho o texto descritivo. Eu estou descrevendo ali quais os ingredientes. Quando eu estou lá no modo do preparo, que é coloque 2 ovos, mexa tudo, ou coloque tudo no liquidificador. Aqui eu tenho o texto injuntivo, né? Que eu falei como é para você fazer. Não é obrigatório, né? Lembra disso. Mas eu pus ali para você o modo do preparo. Outra coisa outro importante, é o conto. O conto é um gênero textual. Do quê? Da narrativa. Por que eu sei que ele é da narrativa? Porque ele tem a estrutura da narração. Ele tem os personagens, ele tem o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. E ele tem o clímax, lembra? Então, o que predomina do conto é a narração. Só que lá no meio do conto, geralmente, eu posso ter descrição. Por quê? Porque o autor vai descrever um personagem, vai descrever o ambiente, então eu tenho a descrição. Deu para entender? E posso ter também a exposição. Então, o que predomina no conto é a narrativa, ok? Mas tem outros aqui, tipos de textos. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura, né? Isso nós já vimos na outra aula. Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas do texto. Então, aqui, quais são eles, né? É o narrativo, o descritivo, dissertativo, injuntivo e o prescritivo. Cada um com a sua característica, cada um com a sua estrutura. Por isso é que eu sei se é uma descrição ou se é uma dissertação que predomina, porque eu sei da estrutura deles. Então, aqui eu tenho os tipos textuais e os gêneros textuais. Quando eu falo em narrativo, então vamos pensar numa narração. Qual a estrutura da narração? Quais são os gêneros textuais que eu tenho? Eu tenho romance, eu tenho os contos, eu tenho as lendas, as fábulas, as novelas. Por que as novelas estão numa narração? Porque tem personagens, tem espaço, eu tenho tempo, eu tenho o clímax da novela, né? Eu tenho a estrutura, as características de uma narração. Eu tenho as crônicas, as parábolas, entre outros. Entenderam? Então, todos os gêneros que têm as características de uma narrativa, ela é do tipo narrativo. Descritivo. Descritivo é o tipo, não é isso? Mas eu tenho os diários. Por que o diário é descritivo? Porque nem usa mais, né? Então, mas
Quando usava, eu usava o diário para descrever o meu dia. Então, é descritivo. Os relatos de viagem, que é quando eu sento para relatar, eu descrevo os lugares, eu descrevo a minha viagem. É um gênero textual descritivo, do tipo descritivo. Folhetos turísticos, currículo. O que é um currículo? É onde eu descrevo a minha vida profissional. Então, ali, o currículo é um gênero textual do tipo descritivo. Agora eu tenho o dissertativo. Pode ser argumentativo ou expositivo. Argumentativo eu tenho o quê? Os artigos de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual. Ele é do tipo dissertativo. É onde eu posso colocar a minha opinião. A carta de leitor, o editorial, a resenha crítica, né? É onde eu vou expor algum problema, algum assunto e na resenha crítica eu posso argumentar, eu dou a minha opinião e eu argumento em cima daquilo. Por que a minha opinião é essa? Então, a resenha é um gênero textual do tipo dissertativo. A redação do Enem é um gênero textual. Mas professora, por que a redação do Enem é um gênero textual? Porque é um gênero criado para aquele exame. Ela é do exame do Enem, entendeu? Então, e ela é do tipo dissertativo. Ela tem as características, a estrutura do texto dissertativo. Então, redação do Enem, gênero textual, dissertativo, argumentativo, é o tipo de texto. E tem a expositivo, dissertativo e expositivo, que são os seminários, palestras, entrevistas, verbetes do dicionário, que é onde eu quero simplesmente expor a minha ideia, não tem a minha opinião. O injuntivo, né, que é aquele que eu tenho um manual, que eu mostro como deve ser feito, mas você, o leitor, o receptor, ele não é obrigado a seguir, né? Não tem obrigatoriedade. Ele segue aquele manual se ele quiser. Vai dar certo ou não, não sei, mas está lá, né? Então, é a receita culinária, é a bula de remédio, é o manual de instrução ou uma regra de jogo. E o prescritivo, que é aquele que você precisa seguir a regra, tem obrigatoriedade de seguir, que vem a Constituição, edital de concurso e leis. Professora, mas e o WhatsApp? Tá aí, o WhatsApp é um gênero textual. Por quê? Porque eu uso para comunicar, não é? A todo momento eu não estou lá no WhatsApp? É um gênero textual. Sabe aquela legenda lá que eu coloco lá no Instagram? É um gênero textual. É um gênero textual do Instagram. Ele só serve para colocar na legenda que eu vou colocar no Instagram. Então, eu crio gênero textual a todo momento. Depende da minha intenção, depende da minha necessidade. Deu para entender? Então, eu tenho 5 tipos textuais e milhões de gêneros textuais. Então, por que é importante entender qual é a diferença de tipos textuais e gêneros textuais? Porque aí vai facilitar. Quando eu entendo da estrutura do texto, a característica facilita a interpretação e a compreensão. Presta atenção aqui para vocês verem. Por que não confundimos uma bula, uma carta, uma notícia de jornal com uma oração, um poema ou com uma entrevista? Por que nós não confundimos esses textos? Porque nós conhecemos a estrutura de cada um. Nós entendemos, nós conhecemos a intenção de cada um. Onde que nós aprendemos? Desde pequenininhos com a nossa mãe, na nossa família e na escola, né? Cada um tem a sua estrutura, não é isso? Então, nós reconhecemos as características desses textos. Então, nunca vamos confundir um com o outro. Então, nós sabemos também como cada um deles funciona na sociedade, né? Socialmente. Não entramos no consultório médico e esperamos que o médico nos passe uma receita de bolo. Por quê
que nós não esperamos isso? Porque nós sabemos, nós aprendemos desde pequeno, na escola, que quando nós vamos num consultório médico, é porque está doente, está sentindo alguma coisa. E o que o médico vai dar? Qual que é o gênero textual ali? É uma receita de medicamento, né? É o remédio que eu preciso para melhorar, entendeu? Então, para isso, eu conheço a estrutura, eu já conheço isso aí, tá? Então, aqui eu tenho várias atividades, tá? Que tá aí para fazer sobre os gêneros textuais. Leiam, releiam, façam com carinho, olha a intenção dos textos, voltem lá na aula, tá? Estudem cada gênero textual, o que é um gênero textual, qual é a diferença de tipos textuais e gêneros textuais, né? Tipo textual é a estrutura, é o fixo. Gênero textual é tudo que eu crio de acordo com a minha necessidade, com a minha intenção. Então, a tipologia textual relaciona-se com a forma com que o texto se apresenta, caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes. Então, eu sei que é uma narração porque tem características narrativa. Eu sei que é uma descrição porque tem a característica, a estrutura de uma descrição, né? E o gênero textual tem funções sociais específicas. Olha só, função social, que são pressentidas e vivenciadas pelo usuário da língua. Então, qual é a minha necessidade no momento? O que eu preciso passar? Qual é a minha intenção? Aí eu crio o gênero textual, né? Então, disso tudo aqui que eu falei, é o quê? É preciso ficar na cabeça. Os gêneros são fluidos, eles não são fixos. Fixos, tipo textual. Agora, gêneros textuais, eles são fluidos, eles estão em constante transformação. Eu crio a todo momento. Eu posso nem perceber que eu estou criando um gênero textual, né? Por quê? Mas dependendo da minha necessidade, do momento, eu crio um gênero textual, tá? Com características de um tipo textual. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Então, os gêneros textuais são fluidos, eles estão em constante transformação e eles se utilizam dos tipos textuais para poder acontecer. Então, o que isso quer dizer? O tipo, quais são os tipos textuais? Narração, narração com as características de uma narrativa, descrição, quando eu quero descrever características de uma descrição, a dissertação com as suas características, né? É onde eu posso argumentar, onde eu posso colocar a minha opinião. O injuntivo, né? Que tem lá um manual onde eu sigo se eu quiser ou não. E o prescritivo, que eu tenho obrigatoriedade de seguir. São 5 tipos textuais. Relacionado a esses 5 tipos textuais, eu tenho milhões de gêneros textuais que eu posso criar a todo momento. Lembrem sempre, tipo textual, o nosso trigo, que é a matéria-prima. Gêneros textuais, tudo que eu posso fazer com trigo, que eu posso criar com trigo. E é o que eu vou comer. Ok? Certinho? Então, esse é um conteúdo muito gostoso, é um conteúdo que você precisa saber e você só sabe a partir do momento que você estuda mais, aproveita o tempo, né? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção, espero que você tenha gostado de trabalhar gêneros textuais. Voltem na aula de tipos textuais, faça o exercício. Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo.